Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, eu sou o seminarista Luiz Alfredo, do canal Católico de Verdade. Salve Maria, viva Cristo Rei, valei-nos São José. E hoje vamos dar continuidade às nossas aulas de estudo bíblico, nossa 7ª aula, em que nós trataremos sobre um conteúdo extra-bíblico localizado entre o período do segundo livro dos Macabeus, ou melhor, do primeiro livro dos Macabeus, né, até o período do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o objetivo desta aula é, através de fontes extra-bíblicas, conseguirmos realizar uma ponte entre o Antigo e o Novo Testamento, entre o período dos Macabeus com João Hircano I até a época da morte de Herodes o Grande e do falecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então hoje nós não utilizaremos a Bíblia, mas a nossa grande fonte historiográfica, a nossa referência da aula de hoje, vai ser uma outra fonte que já lhes mostrarei. Mas antes de começarmos a nossa discussão sobre este período tão importante, embora não esteja na Escritura, vamos pedir a luz do Espírito Santo para que as nossas discussões, o nosso estudo, nossos comentários, nossa hora de estudo não seja infértil, mas que ela possa frutificar no Espírito Santo e que a graça de Deus nos dê a capacidade de compreendermos estas coisas maravilhosas. Por isso, rezemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Glorioso São José, rogai por nós. São Jerônimo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, irmãos e irmãs. Qual é então a nossa fonte para a aula de hoje? Vocês já devem conhecer esta obra monumental da história judaica, que é a Grande História dos Hebreus, do Flávio Joséfo. É uma belíssima compilação, né, feita por uma editora protestante, que reuniu todas as obras do Flávio Joséfo em um único livro. Nós vamos falar um pouquinho ao final da aula sobre quem é esse Flávio Joséfo, mas vale a pena adquirir esta obra, que é uma obra grande, como vocês podem ver, e que depois da Bíblia é a grande fonte que nós temos para conhecer alguns eventos da história judaica, especialmente esses períodos, aliás, este período que nós veremos hoje, que é sobre depois da geração dos Macabeus até o nascimento de Jesus, a época em que nosso Senhor nasceu, né? E depois todo o contexto do primeiro século, especialmente na Guerra Judaica, que nós abordaremos em uma aula futura, depois que tivermos tratado dos Santos Evangelhos e dos Atos dos Apóstolos. Então, a aula de hoje é extremamente interessante, imagino que seja uma novidade para muitos de vocês, mesmo para quem fez um estudo bíblico, talvez não esteja familiarizado com todos esses detalhes e eventos tão importantes da história de Israel que nós falaremos hoje. Então, eu, com a minha parca capacidade, buscando Flávio Joséfo, tentei sintetizar uma parte da sua narração acerca desse período, e é o que nós vamos verificar hoje. Aqui nós temos uma edição mais antiga, um dos 17 volumes da edição das obras do Flávio Joséfo, uma edição, como vocês podem ver, já bem gasta pelo tempo, né, da Editora das Américas, que publicou as obras do Flávio Joséfo
há uns 70 anos, mais ou menos. Se vocês olharem nessa edição de luxo, essa edição grande que eu tenho aqui, vai dizer que esta obra foi traduzida, os escritos de Flávio Josefo foram traduzidos por um tal de Vicente Pedroso. Então, essa edição evangélica diz que esta obra foi traduzida por Vicente Pedroso. E se nós pegarmos esta obra antiga aqui, da Editora das Américas, com o mesmo texto e com a mesma tradução, veremos que, olha só, Flávio Josefo, História dos Hebreus, tradução brasileira de Padre Vicente Pedroso. Padre Vicente Pedroso. Então, não se trata de um qualquer, não se trata de um filólogo necessariamente, ou de um leigo, ou de um evangélico que tenha traduzido esta obra, mas foi o padre Vicente Pedroso, que, por motivos que nós desconhecemos, não foi chamado como padre por essa edição aqui, de luxo, por essa edição mais nova, né, das obras de Flávio Josefo. No final da aula, nós veremos um pouquinho sobre este livro, quais livros ele contém, um pouco sobre a história do nosso Flávio Josefo. Mas já convido você a deixar as suas dúvidas, as suas considerações. Vamos interagir. Você já ouviu falar do Flávio Josefo? O que você sabe sobre o Flávio Josefo? O que você sabe sobre este período intertestamentário católico? O que você já conhece sobre Herodes? O que você conhece sobre os partidos judaicos da época de Jesus? Já ouviu falar dos reis asmoneus? Conhece a dinastia dos Herodianos? Conhece a conquista romana, etc.? Mesmo você que leu a Bíblia, talvez não vá conhecer esses detalhes. Por isso é que eu resolvi fazer esta aula, e que eu chamei de apêndice aos livros históricos do Antigo Testamento, para que nós não fiquemos com uma lacuna da nossa trajetória entre o Antigo Testamento e entre nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós já vamos ter algum gostinho de Novo Testamento hoje, a partir desta ponte. Embora, assim como Moisés, nós vamos ficar no alto do monte contemplando, mas não entraremos no Novo Testamento. Então, chega de falação e vamos para o conteúdo que nos interessa. Vamos ir para o nosso compartilhamento de tela. Muito bem. Muito bem. Este aqui. Ótimo, ótimo, ótimo. Começou. Só compartilhando, ainda não. Ainda está um pouco devagar, peço desculpas. Isto foi. Muito bem, vamos lá. Nossos slides. Isto. E aula número 7, apêndice. Ok. Conforme vimos nos livros históricos 3, né, que foi a nossa última aula, né, da semana passada, vimos então que o primeiro livro dos Macabeus, posterior ao segundo livro, narra os feitos de Matatias e seus 3 filhos, que lideraram a revolta dos Macabeus e conseguiram se impor diante da tirania de Antíoco IV Epífanes. Restauraram os costumes e a observância da lei de Moisés e restauraram o templo como sumos sacerdotes, libertando Israel do jugo dos Seleucidas e dos Lágida, e instaurando um novo reino de Israel. Nós vimos que o primeiro livro dos Macabeus é posterior ao segundo, porque o primeiro livro dos Macabeus vai relatar acontecimentos desde o ano 168, 167, até a morte de Simão Macabeus em 134. Enquanto o segundo livro dos Macabeus vai narrar apenas o período de Judas Macabeu,
até por volta do ano 161, mais ou menos. Então, por isso é que nós acreditamos que o segundo livro foi escrito antes do primeiro, e eles não são uma continuação um do outro, mas algumas passagens são paralelas, embora a história avance mais com o primeiro livro. Nós já vimos isso, Matatias e seus 3 filhos, né, que eram sacerdotes, que eram camponeses, que eram zelosos observantes da lei. Eles pegaram em armas e lutaram contra os exércitos dos Seleucidas, né, dos sírios, liderados pelo ímpio Antíoco IV Epífanes, né, que Daniel vai dizer que é um chifre, não é, que profere blasfêmias, enfim. Ele, de fato, é uma figura crudelíssima, é uma figura execrável para os judeus até o presente dia. E a luta deles era por um objetivo muito nobre, de fazer com que a religião judaica pudesse ser praticada e que eles não fossem forçados a adotarem os costumes gregos. Nós vimos o martírio daquele idoso, né, nonagenário, Eleazar, que morreu por se recusar a comer carne de porco, a mesma coisa os 7 filhos e a mãe, Macabeia, que foram mortos a mando de Antíoco IV Epífanes, e que deram um belo testemunho de fé, nos ensinando muita coisa sobre fé e com o seu testemunho. E eles, como nós sabemos, conseguiram, né? Por volta do ano 164, eles conseguem libertar o templo e boa parte da cidade de Jerusalém, purificam o templo e depois começam as suas conquistas de expansão territorial, né? Conseguindo conquistar praticamente toda a Judéia e algumas outras províncias, territórios ao norte, né? E expandem, formando um novo reino, embora eles não se considerassem reis, nenhum dos 3 irmãos, mas governaram Israel como sumos sacerdotes e chefes do povo. Então, eles lutavam tanto contra os ptolomeus quanto os seleucidas, e se aliaram, como nós vimos, as 2 potências da época, Roma e Esparta, né, que estavam crescendo. E eles realizaram grandes conquistas militares. Aqui nós temos uma representação antiga deles, né? Judas, Jonatas e Simão, os Macabeus. Vimos que Macabeus quer dizer os martelos. Com o assassinato de Simão Macabeu, seu terceiro filho João Hírcano, assume o poder, pois seus 2 irmãos mais velhos, Matatias e Judas, foram assassinados com seu pai. Né? Então, Simão acaba sendo traído, né, por seu próprio genro, Ptolomeu, e é assassinado juntamente com os seus 2 filhos mais velhos, Matatias e Judas, né, uma homenagem ao pai de Simão e ao irmão mais velho de Simão. E João Hircano acabou assumindo o seu lugar, né, como o mais velho sobrevivente. E ele vai governar, né, Judá, Israel, por 30 anos. E nesses 30 anos em que João Hírcano foi o governante, ele expandiu muito as fronteiras do seu reino. Nós vamos ter uma descrição destes eventos, destes acontecidos, aqui na história dos Hebreus do Flávio Joséfo, né, aqui nesta obra completa, a partir do capítulo 15 do livro 13 da história das antiguidades judaicas, né, como é chamado o primeiro livro. Então, se vocês quiserem saber mais sobre isso, basta pegar Flávio Joséfo, Antiguidades Judaicas, livro 13, capítulo 15, que vai dar uma continuação desses eventos que não são relatados na Bíblia. Flávio Joséfo vai colocar assim: Hírcano, filho de Simão, cerca Ptolomeu no castelo de Dagon. O amor pela mãe e pelos irmãos que Ptolomeu ameaça matar impede-o de tomar a praça.
Ptolomeu mata-os quando ele levanta o cerco, né? Então Ptolomeu vai acabar assassinando quase toda a família, né, dos macabeus, e Hírcano evidentemente não vai deixar barato. Mas ele vai acabar vencendo, vai acabar derrotando Ptolomeu e vai realmente consolidar a independência da Judéia, das potências estrangeiras. E veja só que em seu zelo religioso, ele acaba destruindo o templo dos samaritanos no Monte Garizim, né? Nós vimos que o templo dos samaritanos acabou sendo consagrado a Zeus, hospitaleiro, né? E foi destruído por João Hírcano, que de fato nutria grande indiferença, como todo judeu da sua época, e depois aos samaritanos, pois eles eram considerados como pagãos. Então João Hírcano tratou de submeter a Samaria, né, ao seu domínio, e também os idumeus, né, um território que ficava mais ou menos ao sudeste da, de Judá, né, onde mais ou menos nós temos lá a Arábia. Então a Idumeia vai ser conquistada. Por que essa informação é importante? Nós vamos ver depois qual que é a importância dessa Idumeia. E João Hírcano foi o primeiro a cunhar moedas com o seu nome como chefe e sumo sacerdote. Cunhar moedas nós sabemos que é um indicativo, né, de realeza. Então, apenas alguém importante, um rei ou um governante, um príncipe, alguém poderoso e relevante poderia cunhar moedas para que a população, né, tivesse a sua efígie, né, o seu rosto circulando como as moedas, como acontece nas monarquias. Isso nós vamos ter também relatado, todos esses acontecimentos, em outra obra aqui do Flávio Joséfo, chamada A Guerra dos Judeus. Então, todo o primeiro livro da Guerra dos Judeus é dedicado à revolta dos Macabeus e os eventos subsequentes, né, o reinado dos Asmoneus. Com os três irmãos, nós temos os chamados Macabeus, né? Com os seus sucessores, né? Com João Hyrcano e os seus sucessores, nós vamos ter os chamados Asmoneus. Se bem que essa diferença é bastante artificial, né? Mas geralmente se chamam os três irmãos de Macabeus porque eles encabeçaram a revolta, enfim. E os demais são chamados geralmente de Asmoneus. Você pode chamar todos eles de Asmoneus, não tem problema. Outro detalhe interessante é que naquele tempo, no tempo da revolta dos Macabeus, eles tiveram o apoio de um grupo muito importante, um grupo chamado Hassideus, né, ou Hassidim. Esse grupo dos Hassideus era um grupo de judeus zelosos pela lei, que na época dos Macabeus, né, os apoiaram contra a tirania helenística. Então nós tínhamos um grupo de judeus que eram grandes observadores, cumpridores da lei. Nós vimos há duas aulas, na aula que nós fizemos sobre a obra do cronista, de que depois da restauração do templo, especialmente depois da reforma de Esdras e Neemias, a prática da lei, especialmente por um judeu que morava em Jerusalém, e nos entornos, na Judéia, ou na Palestina, que fosse, era de fato um elemento muito importante. Claro que os da diáspora também. Então, o cumprimento da lei passou a ser a base da religião judaica, que se tornou uma religião legalista. Não necessariamente no sentido pejorativo, mas de fato, nós vemos na época de Jesus que isso realmente acaba se mostrando pejorativo, mas é uma religião centrada no culto no templo e na lei. Embora houvesse também uma expectativa messiânica de um Messias, né, de um ungido, que libertasse o povo judeu dos domínios estrangeiros e que restaurasse uma monarquia, um reinado como o de Davi.
E vocês imaginem que o efeito que teve essa revolta dos macabeus na mentalidade dos judeus. Para alguns, talvez Judas fosse até mesmo um Messias, né? Alguém que libertou Israel do jugo dos opressores, dos estrangeiros, dos incircuncisos, dos impuros, dos profanadores do templo. Então veja que a figura messiânica que os judeus esperavam, especialmente no tempo de Jesus, era uma figura que estava associada ao dos macabeus. Eles queriam um sacerdote, um guerreiro, alguém zeloso pela lei do Senhor, alguém que defendesse Israel com a espada, que expulsasse os inimigos, que liderasse um grande exército e que fizesse o povo cumprir a lei. Então, a visão judaica foi bastante moldada quanto ao messianismo pelos macabeus. Então, é uma pena que os protestantes tenham retirado de suas Bíblias os livros dos macabeus. Com isso, eles perdem. Com isso, eles têm que buscar por outros meios aquilo que poderiam encontrar na própria Escritura. Embora nós tenhamos aqui no Flávio Josefo também muitas informações semelhantes, algumas dissemelhantes àquilo que nós encontramos nos livros dos Macabeus. Se nós retrocedermos um pouquinho, no capítulo 12 das Antiguidades, boa parte dos eventos relatados por Flávio, pela Escritura, são relatados também por Flávio Josefo. E aqui, nós vamos ver que no final da obra, Flávio Josefo vai dedicar uma parte especial a essa questão dos macabeus. Mas, como eu disse, isso veremos no fim da nossa aula. Então, voltando, esse grupo dos Hassideus, eles provavelmente acreditavam na sinceridade da luta dos sacerdotes, do Matatias e dos seus filhos, e os apoiaram, e com isso fizeram também com que boa parte da população, zelosa por cumprir a lei, apoiasse os macabeus, e eles conseguiram o seu intento de libertar o templo e de fazer com que a religião fosse livremente cultuada. E com isso, então, eles se tornaram um grupo muito importante na sociedade daquela época. Aqui nós temos que apoiaram contra a tirania helenística. Nós temos que deste grupo surgiram, então, os chamados fariseus, que levaram à risca a observância da lei de Moisés escrita, a Torá, e a lei oral, que é a Torá oral. Por isso, acreditam na oração expiatória pelos mortos, na ressurreição, nos anjos e etc. Então, os Hassideus, né, ou como depois eles vão ser chamados, os fariseus, né, fariseu quer dizer separado, né, eles vão apoiar o movimento sacerdotal, camponês, libertador, guerreiro de Judas, Jonatas e Simão. Só que quando João Hyrcano parece querer ir mais além, parece querer se tornar um rei, um guerreiro, oprimindo, devastando o Monte Garizim, o templo, depois submetendo a Samaria, a Idumeia e várias cidades, os fariseus acreditam que esse não é o caminho e eles decidem se afastar dos asmoneus, né? Dos descendentes dos macabeus de João Hyrcano e dos seus sucessores. Eles preferem, então, estar ao lado da população, estar ao lado da lei, distanciando-se, então, do centro de poder. Porém, alguns racideus, descontentes com os acontecidos, com a liderança de João Hyrcano, com toda essa guerra contínua, porque o objetivo era restaurar o templo, o objetivo era restaurar a lei, o objetivo era restaurar o culto. Quando todas essas coisas aconteceram, um grupo achava que isso deveria parar por aí. Porém, não parou, né? Nós vimos que Judas
Jonatas e Simão foram além, e João e Hírcano mais além ainda. E começaram a expandir, de fato, os domínios. E um grupo dos racideus não ficaram satisfeitos com isso e foram para o deserto, exilaram-se e foram viver como se fossem monges, né? E provavelmente, talvez desse grupo de essênios tenha sido o mesmo grupo que escreveu os manuscritos do Mar Morto, né? Os manuscritos de Qumran, que alguns especialistas acreditam que Qumran era um grupo dissidente dos essênios, outros acreditam que os judeus de Qumran eram essênios. Eles deixaram muitos escritos, deixaram praticamente todo o Antigo Testamento, curiosamente não Esther, mas também outros escritos muito interessantes que descreviam um pouco como essa comunidade funcionava. E também eles tinham alguns rituais interessantes, né, de purificação, que alguns dizem ter inspirado o batismo. Eles eram ascetas, ou seja, eles tinham um rigor muito grande, né, para com suas orações, para com suas práticas. Estavam distantes do templo e da sociedade, mas continuavam a seu modo cultuando a Deus. Alguns adotavam celibato, por acreditar que o casamento fosse uma fonte de impureza, né? Outros dedicavam-se a longas horas de jejum, de oração e de penitência, de purificação. Então, são um grupo muito interessante, nós temos algumas informações sobre eles, mas faltam informações mais precisas para compreender a origem desse movimento, e nós sabemos que os essênios e também este grupo de Qumran, essênios ou não, foram dizimados durante os acontecimentos da primeira grande revolta judaica, né, do ano 66 até 73. Alguns dizem que eles teriam inspirado João e Jesus, que João teria sido um essênio, que Jesus teria sido um essênio. São hipóteses que os especialistas parecem descartar. Após a morte de Hírcano, né, no ano 104, Aristóbulo, né, o seu filho, querendo, né, tomar o poder para si, com medo de que outro o tomasse, né, ele mandou prender a sua mãe. Talvez com medo de que a sua mãe fosse se tornar regente, né, e não cedesse o poder para ele. Mas ele não durou muito tempo no poder, ficou doente. Ele matou o seu irmão Antígono, né, filho de Hírcano, e morreu logo depois, tendo sido sucedido pelo seu outro irmão, ou alguns dizem filho, mas provavelmente era irmão mesmo, como Alexandre Janeu. E a viúva do Antígono, Salomé, casou-se com Alexandre Janeu, né? Ela se chamava Salomé Alexandra, né? Talvez depois do casamento. Mas, de qualquer forma, esta aliança entre Alexandre Janeu, descendente de Hírcano, que era descendente dos Macabeus, e com Salomé, que era nobre, talvez de uma linhagem davídica, mas certamente era uma mulher importante. Essa união entre os dois assegurou, então, que Alexandre governasse, né, Israel por bastante tempo, né, quase tanto quanto o seu pai, né? E ele fez um governo bastante complicado, bastante, de fato, mais combativo. Então, se João Hírcano foi guerreiro, ele foi mais guerreiro ainda. Se ele puniu ainda mais. E detalhe, ele foi o primeiro da sua dinastia, da sua família, a se chamar rei, além de sumo sacerdote. Então ele não aceitava o título somente de chefe do povo, mas tomou o título para si de rei.
Alexandre Janeu, que reinou no ano de 103 a 76 a.C. Então, Alexandre foi o responsável pela conquista da Galiléia. Então, ele conquistou a Galiléia, que é o território mais ao norte de Israel. É importante nós sabermos, isso nós vamos ver em mapas quando falarmos do Novo Testamento, mas basicamente Israel é dividido em 3 partes na época de Jesus. Ao sul nós temos a Judéia, onde está Jerusalém. No meio, mais ao norte, nós temos a Samaria dos impuros. E ao norte da Samaria nós temos a Galiléia, de onde estava a cidade de Nazaré, onde Jesus viveu a maior parte da sua vida e a região onde ele mais pregou. Então, a Galiléia, que é ao norte, foi submetida por Alexandre, né, que era o território, boa parte do território das 10 tribos perdidas do norte, né, ficam na Galiléia, algumas na Samaria, e Alexandre Janeu acabou conquistando muitas cidades e foi lutando contra os Ptolomeus e contra os Seleucidas. Desculpe, aqui eu escrevi Lágidas, mas na verdade são Seleucidas. Lágidas e Ptolomeus são a mesma coisa. Agora, os Seleucidas são os sírios. Ele mudou a capital do reino Asmoneu para de Jerusalém para Golã, ao norte. Golã é onde ficam as colinas, né, de Golã, colinas de Golan, onde bem perto da nascente, né, do Rio Jordão, né, e que é uma importante fonte de água, né, num lugar onde é deserto, num lugar onde as pessoas passavam sede. Ter a capital num lugar onde você tem acesso à água é fundamental. Bom, nós temos um desentendimento, né, de Hírcano e de Alexandre com os fariseus, né, como nós havíamos dito, e um outro grupo que acabou se fortalecendo muito nessa época, mas que já estava forte desde o retorno do cativeiro da Babilônia, da reconstrução do templo e da reforma de Esdras e Neemias, foi o grupo dos saduceus, né? Como eu já disse, acho que na aula passada, os saduceus eram descendentes de Sadoc. Sadoc era o sacerdote que apoiou Salomão na sua ascensão ao trono, né, por volta do ano de 970. Eles eram a elite sacerdotal, a classe ligada ao templo. E diferente dos fariseus que aceitavam as tradições orais, não apenas as tradições escritas, que aceitavam os profetas e os escritos na Taná, para os saduceus bastava o Pentateuco, bastava a Torá escrita, apenas os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. E eles também não compravam algumas ideias mais recentes do judaísmo, como a ressurreição dos mortos, a existência de anjos, etc. Então eles eram bem céticos, bem mais céticos, bem mais materialistas. Eles não correspondiam à totalidade dos sacerdotes, porque nós vamos ver em Atos dos Apóstolos que muitos sacerdotes se converteram, né, ao cristianismo. Quer dizer que esses sacerdotes que se converteram ao cristianismo provavelmente não estavam ligados àqueles que estavam numa vida boa no templo, mas alguns sacerdotes que eram deixados de lado, desprezados pelos sadocitas ou pelos saduceus, né? Então, nós temos este grupo dos saduceus que, com o desentendimento do Hírcano com os fariseus, se aproximou de João Hírcano e se aproximou de Alexandre Janeu. Então, eles ganharam ainda mais poder em sua época. Depois nós vamos ler um relato do Flávio Josefo que ele vai nos explicar melhor esses grupos. Bom, quando quando Alexandre morreu em 77 ou 76 a.C., a esposa dele, que já era viúva do seu irmão, né, ela vai assumir como rainha de Israel, Salomé Alexandra, por mais ou menos uns 9 anos, entre 76 a 64.
7. Então, o Alexandre Janeu já havia especificado que Salomé Alexandra fosse rainha porque os seus filhos, o Hírcano II e o Aristóbulo II, brigavam muito entre si, então ela é quem assumiu o poder e tratou de controlar os seus filhos na época em que reinou. Salomé Alexandra foi a única mulher a reinar de fato em Israel, né? Nós temos o caso da Atalia, um caso complexo, lá no reino de Judá, no começo, né? Antes disso, nós temos Débora, a juíza, né? Que com Baraque fez uma importante campanha na época dos juízes, mas de fato, nos moldes monárquicos, quem reinou mesmo foi Salomé Alexandra. Mas não que ela tenha exercido necessariamente todo esse poder, porque no leito de morte o seu esposo Alexandre de Janeu teria pedido para que Salomé se aproximasse dos fariseus, porque os fariseus tinham um apoio popular, porque eles estavam nas sinagogas, porque eles tinham contato com o povo, porque eles geralmente eram aquelas pessoas mais instruídas nas suas comunidades, e era importante ter o apoio dos fariseus. E os fariseus praticamente governaram por ela durante o seu reinado. E quando ela morreu, o seu filho Hírcano II, que era o seu sucessor natural, né, por ser o mais velho, aconteceu que o irmão mais novo, o Aristóbulo, quis tomar o poder do irmão. E então houve um conflito armado em que Aristóbulo pegou um exército para depor o seu irmão e o João Hírcano II acabou abdicando e o seu irmão então foi rei por aproximadamente uns 3 anos. Mas o Hírcano não deixou barato, pegou um exército para eles, ele foi atrás do rei Aretas dos nabateus, né, de Edom, foi atrás do Antípatro, que era um idumeu, lembrando que nós vimos que João Hírcano I havia submetido a Idumeia, e provavelmente os idumeus guardavam um rancor muito grande, né, dos judeus, especialmente dos asmoneus, por isso. Mas, mesmo assim, Antípatro acabou ajudando Hírcano II a depor Aristóbulo II e depois voltou no poder. Lembrando que João Hírcano II foi nomeado por Salomé, sua mãe, isso eu coloquei aqui, né, como o sumo sacerdote, e ela acabou deixando seu filho Aristóbulo II de lado. Ele tomou o poder do seu irmão mais velho, mas o irmão mais velho pegou um exército e foi lutar contra o irmão mais novo. E veja só que interessante, graças à reconciliação de Salomé e Alexandra com os fariseus acabaram apoiando o João Hírcano II, né, que era o herdeiro de Salomé, que era o rei por direito. Mas o Aristóbulo II acabou tomando para si os saduceus, que o apoiavam, que não gostavam do Hírcano II, que era o sumo sacerdote. Os saduceus apoiaram o Aristóbulo. Então, nós temos uma guerra civil entre irmãos. E agora que a história dá uma reviravolta. Isso é muito importante. Entretanto, ambos, tanto o Hírcano II quanto o Aristóbulo II, pediram auxílio militar para o general romano Pompeu Magno, né, que estava em guerra, né, no Ponto, né, e que estava muito interessado em adquirir algumas terras no Oriente. E ele, Pompeu Magno, né, chefe general romano, cônsul com legiões sobre o seu comando, ele decide então que quem tem razão é o Hírcano II. E ele vai depor, aliás, ele vai exilar, né, o Aristóbulo II para Roma. Mas o Pompeu vê aquela situação e acaba
cercando, fazendo um cerco de 1 ano a Jerusalém e toma então toda a Palestina para o Império Romano no ano 63 a.C. Então, se no ano 164 Judas Macabeu consegue a libertação de Israel, não completa, mas pelo menos consegue libertar o templo do domínio dos Seleucidas, dos sírios, 100 anos depois, o seu descendente, o seu sobrinho bisneto, acaba fazendo perder tudo isso, né? Então, 100 anos depois, toda a luta acaba chegando ao fim e Roma, que era um império em ascensão, que estava dominando tudo, acaba dominando também a Palestina. E o Aristóbulo II e o seu filho são assassinados, é o seu filho Alexandre, né, o filho mais velho, são assassinados pelo Pompeu, por aliados dele no ano 49, né, deixando Hyrcano II livre para reinar. Ele é readmitido então como sumo sacerdote e recebe o título de etnarca, né? Mas quem exercia o governo de verdade foi quem? Foi o Antípatro, o Idumeu. Ele que foi um apoiador dos romanos de primeira hora, que talvez até teria orquestrado o assassinato do Aristóbulo e do Alexandre. Ele é quem de fato governava naquela época de verdade, enquanto o Hyrcano II tinha o título, tinha a posição de sumo sacerdote, de chefe do povo, mas era o Antípatro, que era um criado, um cliente dos romanos, quem estava governando de verdade. E João Hyrcano mais ou menos ficou nessa situação de 63 até o ano 40, né, quando ele foi deposto. E no seu lugar foi colocado o sobrinho dele, filho do Aristóbulo II, chamado de Antígono. Mas o pobre Antígono ficou reinando só por 3 anos. No ano 37 ele foi deposto por quem? Pelo terrível e grande Herodes, o Herodes da época do nascimento de Jesus. Este Herodes, vejam só, é filho de quem? Do Antípatro. E o Antípatro acabou morrendo uns anos antes, né, envenenado. E o Herodes, né, que tinha os seus irmãos, né, José, Fazael, a sua irmã Salomé. A história dessa família é uma novela das boas. É uma novela boa mesmo. Mas que não vem ao caso no momento, vamos nos concentrar mais em Herodes, e que Herodes vai ser o governante que os romanos precisam naquele momento. Ele vai depor o Antígono e Marco, com o apoio do Marco Antônio, né, que é um dos integrantes do segundo triunvirato, né, era o Marco Antônio, o Lépido e o Otávio, né, que vai acabar se tornando o primeiro imperador de Roma, o Augusto, e que Augusto era sobrinho de Júlio César, né, Júlio César que foi o ditador de Roma, que um dos primeiros, aliás, um integrante do primeiro triunvirato, né, com o Pompeu, que acabou dominando a Palestina, e com o famoso, não tão famoso, o esquecido, infelizmente, Marco Licínio Crasso, que era o homem mais rico do mundo. Então, são histórias muito interessantes essas as dos romanos, vale a pena conhecermos melhor. Então, Herodes assume o poder em 37 a.C. Herodes, chamado de Herodes o Grande, foi o primeiro rei da dinastia herodiana e acho que gostava tanto do seu nome que colocou em todos os seus descendentes. Ele era detestado pelos saduceus porque ele era um estrangeiro impuro, e os saduceus estavam apoiando o Antígono, que era o sumo sacerdote por direito. Mas os fariseus acabaram
apoiando o Herodes, que tratou de favorecê-los. Mas Herodes ele vai fazer a política do tentar agradar todo mundo, sendo odiado por todos. Mas mesmo assim ele vai manter as coisas na rédea durante todo o seu governo. Herodes é o rei cliente, né? É aquele, o famoso sabujo, né? Aquele é o cão de caça, né? Dos romanos. Ele vai ser considerado como um tirano pelos historiadores. Então, Filo de Alexandria, ou Flávio Josefo, e outros que vão falar disso depois, realmente não vão ter uma impressão muito positiva sobre Herodes. E Herodes era alguém de cultura, né? Ele era um grande admirador da cultura grega, né? Ele era um helenizado, né? Um helenista, e que resolveu então, para agradar os saduceus e a população, ele fez uma grande reforma no Templo de Jerusalém, né? Que acabou começando no ano 19, que acabou no ano 27 depois de Cristo. Vamos só dar uma olhadinha neste versículo, olha, para que vocês não me acusem de não pegar a Bíblia no estudo bíblico. Vamos só dar uma olhadinha aqui. Eu estou aqui com a Teb. Vamos pegar lá em João 2,20, né? Nós já sabemos mais ou menos do que se trata esta passagem, mas não nos custa tomá-la para ver o templo. E quando nós vemos Jesus, aliás, os discípulos falando para Jesus, olha, mestre, veja só que esplendor o templo, pedras brilhantes, e Jesus vai dizer, isso aí não vai ficar pedra sobre pedra. Olha o que nosso Senhor vai dizer. Os judeus vão dizer a Nosso Senhor aqui. Então os judeus lhes disseram, foram necessários 46 anos para construir este templo, e tu o reerguerás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu próprio corpo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então Jesus disse, destruí vós este templo, e eu o reerguerei em 3 dias. Né? Mas Jesus falava da sua ressurreição. Ele é o templo. Né? Aqueles que adoram a Deus vão adorar não no monte, não no templo de Jerusalém, não no templo do Monte Garizim, mas adorarão ao Pai em espírito e em verdade, adorarão a Deus em Jesus, que é a verdade, aquele que dá o espírito. Mas enfim, é isso só para dizer que esses 46 anos começaram no ano 19 e foram até mais ou menos o ano 27, que é a época em que historicamente Jesus teria começado a sua pregação. E Herodes, além disso, ele gostava de construir, era um megalomaníaco, e construiu a fortaleza Antônia, que vai ser muito importante, né, para a Guerra dos Judeus. Ele construiu a cidade de Cesareia Marítima em homenagem a quem? Ao César Augusto, o seu patrão, o seu padrinho, o seu chefe, né? E construiu também a grande fortaleza de Massada. E a fortaleza de Massada vai ser o último ponto de resistência da revolta judaica dos anos 70. Ele também construiu um palácio em Jericó, eu acabei esquecendo de colocar isso, um palácio em Jericó que muitos em Roma tinham inveja e não tinham uma casa tão luxuosa, muitos senadores queriam ter um palácio como o de Herodes em Jericó. Né? E também tem a grande cidade de Séforis, né, que acabou sendo destruída lá no final da época do Herodes, mas que depois foi reconstruída, né, pelo Antipas, né, o seu filho. E Herodes gostava de construir, ele fazia com que o pessoal andasse na linha e pagasse os impostos para Roma direitinho. E aí, se não pagasse, as legiões estavam estacionadas em pontos estratégicos para uma intervenção no caso de impostos não serem pagos, né? E no caso de revoltas também, eles arrasavam cidades, eles não tinham piedade. Roma realmente foi bastante cruel nisso,
mandava crucificar mesmo, matava e não tinha paciência com revolta. E o Herodes, o terrível, foi casado várias vezes, né? O Flávio Josefo lista uns 10 casamentos de Herodes, né? Ele se casou com Mariana. Aqui nós vamos falar só dos casamentos mais importantes, para nós entendermos como Herodes é um espertalhão. Ele se casou com Mariana, que era neta de Aristóbulo II, que ele matou, né? Mas ela era neta de Aristóbulo, por um lado, e era neta também, ela era neta também do Hírcano, pelo outro lado também, bisneta do Hírcano, pelo outro lado. Então veja que ela era macabeia, ela era asmoneia, né, de sangue mesmo, né? Aliás, ela era neta tanto do Aristóbulo quanto do Hírcano II, né? E depois ele matou essa esposa, né? Mas essa esposa talvez teria sido o grande amor da vida dele, que ele acabou matando. E casou-se com outra mulher chamada Mariana, mas que era filha de um sumo sacerdote, né? Acho que do Simão Boetos, salvo engano, que era uma família sacerdotal dos saduceus muito importantes. Então, ele tinha se casado com a antiga realeza deposta e, em segundo lugar, se casou com a filha do sumo sacerdote para agradar os saduceus. E ele já tinha os fariseus na mão. E ele se casou com uma samaritana chamada Maltace, né, para consolidar o seu poder no norte, e casou-se com uma filha do faraó, chamada Cleópatra, e casou-se com uma outra mulher chamada Dóris, enfim, teve muitos casamentos. Mas todos os casamentos dele foram, de certa forma, estratégicos para garantir o seu poder. Flávio Josefo diz que ele era querido também pelos essênios, até pelos essênios, né? Porque ele conheceu, quando ele era jovem, Manaém, né? Que era talvez um dos fundadores ou um dos líderes dos essênios, e ele teria profetizado que Herodes um dia seria rei, e Herodes sempre manteve o Manaém e os essênios nas suas boas graças. Quem realmente não gostava de Herodes de jeito nenhum e nem o tolerava, é claro que vão ser os zelotes. E nós já vamos ver quem era este grupo. Agora vamos ver essas esposas, já vimos as esposas, agora vamos ver os filhos. Um filho de Herodes, que ele teve com Dóris, chamado Antípatro, foi executado pouco tempo antes dele morrer, né? Até o Josefo vai dizer que esse filho meio que conspirou contra o Herodes, mas Herodes não poupou e matou esse filho pouco tempo antes de morrer. E com a Mariana Asmoneia, né, o seu grande amor, ele teve 2 filhos chamados Alexandre e Aristóbulo, que tramaram contra ele. Ele tinha medo de que eles o depusessem e os matou no ano 7 a.C. E com Maltácia Samaritana, ele teve 2 filhos muito relevantes, que são Arquelau e Antipas. Com Cleópatra, ele vai acabar tendo, aliás, com a outra Mariana, filha do sumo sacerdote, ele teve o Herodes Filipe. O Herodes Filipe é aquele Herodes da Herodíades. Era o esposo, na verdade, de Herodíades. E com a filha do faraó, ele teve Filipe o tetrarca, que é outro Filipe. Mas enfim, nós vamos ver um pouco mais sobre os herodianos quando falarmos de alguns pontos históricos do Novo Testamento. Nós vamos entender quem são esses Herodes aí, não se preocupem muito com isso agora. O importante é nós entendermos o Herodes o Grande. Quando Herodes morreu por volta do ano 4 a.C., e agora aqui tem um parênteses muito importante. Essa provavelmente deve ser a data do nascimento de Jesus, geralmente aproximada para 3 a.C. Nós vamos ver isso com mais cuidado depois, mas segundo aquilo que acreditam os historiadores, os especialistas, o cálculo do nascimento de Jesus foi feito pelo monge, né, Dionísio o Exíguo,
de forma equivocada em 3 anos. Então, Jesus teria nascido 3 anos antes de Cristo. Ou seja, Jesus nasceu de 3 a 4, ou às vezes mais anos, do que a data que foi estipulada tradicionalmente para o seu nascimento. Então, se nós seguirmos, Jesus então teria começado o seu ministério no ano 27 e terminado e morto, ressuscitado no ano 30 e não no ano 33. Mas se você quiser continuar com as datas que já são clássicas, não tem problema. Se você quiser estar mais a par daquilo que os acadêmicos, historiadores, especialistas consideram, é esta mais ou menos a data. 4 a 3, às vezes 7, não mais do que isso, antes de Cristo seria a data do nascimento do Jesus histórico, do Jesus de Nazaré, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E quando Herodes morreu, ele já tinha afastado quase toda a família, deixou um testamento que mexeu bastante, né? E acabou deixando o governo para o seu filho Arquelau. Mas esse Arquelau, a Judéia, no caso, foi para Arquelau, a Galiléia foi por Antipas, Traconítides, os outros territórios foram lá para o Herodes, aliás, o Herodes Filipe Tetrarca, né? E para o outro Herodes Filipe lá, o da Herodias, não foi nada. Mas enfim, Herodes dividiu seu reino em 4 pedaços. O pedaço mais importante, que era a capital, estava nas mãos do seu filho Herodes Arquelau. Mas ele foi deposto em 6 depois de Cristo por influência do seu irmão Herodes Antipas. E o governo da província não acabou nas mãos do Antipas, mas acabou nas mãos de um procurador romano. Então, Roma decidiu nomear alguém especificamente para governar aquele território, que antes respondia à província da Síria, que ficava logo em cima, mas dada a importância daquele lugar, porque Israel é um ponto onde tem rotas comerciais, é a porta de acesso para o Egito, tem um ponto muito importante de acesso ao mar Mediterrâneo, etc. É um lugar estratégico. Então, Roma decidiu colocar um procurador para governar aquela região. Nós tivemos vários procuradores, o mais famoso é o Pôncio Pilatos, que foi procurador por 10 anos, do ano 26 ao ano 36 depois de Cristo. E naquela época também apareceu um sacerdote que acabou conseguindo o cargo, né, de sumo sacerdote, chamado Anás, que exerceu, né, o seu pontificado, né, o seu governo no templo nos anos de 6 a 15. Né? Então, quando Jesus era criança e adolescente, é que este era o sumo sacerdote Anás. E este Anás vai conseguir essa mesma posição para o seu genro, Caifás. E Caifás foi o sumo sacerdote com o maior mandato, maior pontificado, por 18 anos, né? De 18 a 36 depois de Cristo. Mas não somente isso, Anás conseguiu o cargo de sumo sacerdote para os seus 5 filhos: Eleazar, Jonatas, Teófilo, Matias e Anás. Anás vai ser o último. Anás, bem Anás, né? O Anás, o caçula. Ele vai ser muito importante na Guerra dos Judeus. Nós voltaremos a falar sobre ele no futuro. E para vocês verem como é que o templo estava numa grande corrupção, Flávio José vai dizer que uma pombinha era vendida até 20 vezes, um boi ou até um cordeiro passava várias vezes. Eles dominavam todo o processo de transporte, higienização, sacrifício, compra, venda dos animais. Então, os sacerdotes lucravam muito, o povo era explorado. Os fariseus ignoravam as pessoas porque eles se achavam os perfeitinhos, embora tivéssemos muitos fariseus e saduceus bons. Nós tínhamos essênios que estavam lá no deserto, não estavam nem aí com ninguém, e no ano 6 depois de Cristo vai surgir o grupo dos Zelotes do Judaísmo.
um revoltoso galileu aí, que fundou um grupo contra os romanos, né? Ele até teria incendiado o palácio lá de Herodes, mas ele acabou sendo morto daí, mas ele fundou um movimento contra Roma. Então, muitos judeus estavam insatisfeitos com a grande opressão dos romanos, com o fato de ter que pagar tributos aos romanos. Então, o que eles fizeram? Resolveram pegar em armas mesmo e faziam algumas pequenas rebeliões esporádicas e, no final, realizam a grande guerra judaica. Havia o grupo dos sicários também, que talvez fosse uma ramificação dos zelotes, né? Os sicários ficavam com uma faca, uma faquinha assim, escondida, chamada sica, né? Então eles esfaqueavam os inimigos, né? Com capa e tudo, e depois guardava aquela faca, né? Na bainha, né? Aquele punhalzinho na bainha, e fugiam no meio da multidão, eram difíceis de serem encontrados. Então haviam grupos que de fato queriam o fim do domínio romano e estavam dispostos a fazer tudo para isso. Veja que nós temos 4 grandes grupos na época de Jesus: fariseus, saduceus, essênios e zelotes. Os essênios não são citados na Bíblia. Os fariseus e saduceus são os mais importantes, mas os zelotes, inclusive alguns, nós tínhamos um apóstolo, né? Simão o zelador, o Simão o zelote, e talvez até mesmo Pedro ou Judas teriam alguma afinidade com esse movimento, mas é difícil de defender. Isso então um pouco do contexto. Eu espero realmente ter feito esta ponte entre o Antigo Testamento, depois dos Macabeus até a época de Jesus. Vamos só dar algumas palavrinhas sobre o Flávio Josefo, né? Porque nós precisamos dar o crédito a quem nos deu todas essas informações, né? Vamos falar um pouquinho do Flávio Josefo. Mas não quero que seja eu a falar do Flávio Josefo, eu vou recorrer a uma outra autoridade, chamado Eusébio de Cesareia, para falar um pouquinho sobre o nosso amigo aqui, o Flávio Josefo. Bom, diz lá Eusébio de Cesareia, no livro 3, no capítulo 9 da sua História Eclesiástica, os escritos que Josefo deixou. Após todos esses eventos, seria conveniente conhecer mais de perto este Josefo, que de tal forma contribuiu para a história que temos entre as mãos. De onde era? De que família? Ele próprio nos declara nos seguintes termos: Josefo, filho de Matias, sacerdote de Jerusalém, também ele, no princípio, combateu contra os romanos. Mais tarde, porém, coagido pela necessidade, aproximou-se deles. Naquela época foi o mais ilustre dos judeus, não somente entre os seus compatriotas, mas também ao lado dos romanos, de tal sorte que a cidade de Roma teve uma estátua erguida em sua honra, e suas obras foram tidas por dignas de figurar nas bibliotecas. Descreve toda a antiguidade judaica em 20 livros ao todo, e a história da guerra romana contemporânea em 7 livros. Ele próprio atesta ter escrito estas obras não apenas em grego, mas ainda na língua vernácula, e é fidedigno. Dele possuímos ainda 2 livros dignos de estudo sobre a antiguidade dos judeus, em réplica ao gramático Apião, que compusera uma obra contra os judeus e a outros que tentavam igualmente difundir calúnias contra os usos pátrios do povo judeu. Então ele vai continuar, enfim. Depois, aqui no capítulo 10, ele vai dizer a lista, né, dos livros. Além disso, ele vai escrever uma outra obra, né, que é chamada de autobiografia, né, ou Vida, a vida de Flávio Josefo narrada por ele mesmo, e há uma outra obra que ele chama de A Razão Soberana, né, relacionada aos Macabeus, que estão todas contidas aqui nesta grande edição de luxo da história dos Hebreus do Flávio Josefo, traduzidas pelo padre Vicente Pedroso. Então, quando você abre esta obra aqui, acho que eu já posso, né, parar de compartilhar. Essa aqui é a imagem, né, do Flávio Josefo.
né? Vejam só que senhor, não uma cara um pouco sisuda, né? Mas enfim. Agora vamos dar uma olhadinha aqui na nossa obra, a História dos Hebreus, e ver como esta obra é dividida. Eu aconselho vocês realmente a adquirirem esta obra, porque vale muito a pena a leitura, especialmente para quem é apaixonado por história como eu, vai gostar muito. Então nós temos primeiramente as Antiguidades Judaicas, né? 20 livros, então vai longe mesmo o Flávio José com as suas Antiguidades Judaicas. Ele não simplesmente vai copiar a Bíblia, ele em muitas coisas vai até mesmo trazer algumas informações diferentes, mas não contraditórias, evidentemente, aquelas que possuem a Sagrada Escritura. Então ele vai falar desde a origem do mundo nas antiguidades até a época em que Albino sucede a Flora no governo da Judéia, ou seja, na época em que vai estourar a grande revolta judaica, que ele vai descrever melhor na Guerra dos Judeus. Antes disso, nessa edição, nós temos a vida de Flávio Joséfo, né? O seu escrito autobiográfico, que ele vai contar a sua história. Eu acho que a gente pode deixar para falar da história do Flávio Joséfo na nossa outra aula, que nós vamos usar novamente este livro. E, em terceiro lugar, a Guerra dos Judeus. Ele vai falar no livro primeiro da Guerra dos Macabeus. Depois ele vai falar de algumas revoltas que teve no tempo de Herodes, no tempo de Antipas e de Agripa I, ou Agripa, né, se preferirem, e vai depois também acabar falando das revoltas que deram origem à Guerra Judaica, né, na época do Agripa II. No livro terceiro já vai começar a falar da grande revolta judaica. No livro 4, depois no livro 5º, 6º e 7º, ele vai narrar toda a guerra judaica. No livro 7º, a destruição terrível do Templo de Jerusalém, ocorrida no ano 70. Depois, o seu escrito apologético, né, contra Apião, em que ele vai refutar, né, esse Apião. Né? E por último, nós temos o chamado O Martírio dos Macabeus, escrito pelo Flávio Joséfo, né, em que ele vai nos recontar essa história que nós temos lá no segundo livro dos Macabeus. É muito parecido com a Bíblia, mas tem alguns detalhes que são bastante interessantes também. E veja só que enquanto cristãos não valorizam esse livro dos Macabeus, nós temos um judeu valorizando este livro dos Macabeus. E depois nós temos, para complementar, um relato do Fílon de Alexandria. Nós temos alguns relatos históricos do Fílon de Alexandria. Quem foi Fílon de Alexandria? Foi um grande filósofo, né, da primeira metade do século I depois de Cristo, né, que de fato vai fazer uma harmonização do pensamento grego com a filosofia judaica e vai ser bem reverenciado durante a antiguidade. Então, se Fílon é o maior judeu da primeira metade do primeiro século, Flávio Joséfo vai ser na segunda metade do primeiro século. Bem, isto era tudo que eu tinha para falar sobre isso. Espero que vocês deixem as suas dúvidas, as suas considerações. Eu espero que tenha feito tanto sentido para vocês quanto fez para mim. Eu gosto bastante dessa história, com seus altos e baixos, com suas confusões. Eu só espero que a Record não descubra esta obra, porque senão nós vamos ter mais uma novela. Já não basta as que nós já temos. Mas enfim, desculpem pela piada. Mas vamos concluir então, e eu espero que a partir da narração de todos esses eventos, possamos ter percebido que época difícil em que nosso Senhor se encarnou. Quanto Israel precisava de Deus. Os Macabeus, a princípio, tinham um projeto muito bonito, mas parece que as circunstâncias foram fazendo eles desviarem desse projeto e acabarem se tornando guerreiros, políticos expansionistas,
E então as coisas só foram piorando depois com os seus descendentes, e até os próprios descendentes acabaram com aquilo que os seus ancestrais haviam conquistado. E Roma entra mandando em tudo, Herodes acaba fazendo todas as vontades dos romanos, os partidos acabam sendo bastante partidos, ó. Só para dizer que eu não li nada do Flávio Joséfo, vamos só dar uma olhadinha aqui, nesse trecho que ele fala sobre os partidos judaicos, aí a gente reza e já conclui a nossa aula. Só um trechinho, só para dar um gostinho para vocês. Lá no capítulo 2, lá do 18º livro, né, da nossa obra aqui, da nossa obra da história dos Hebreus, né, do Flávio Joséfo, aqui, ele já vai estar na Guerra Judaica, né? Ele vai dizer assim: entre os judeus, os que faziam profissão particular de sabedoria estavam há vários séculos divididos em 3 seitas: os essênios, os saduceus e os fariseus, das quais, embora eu já tenha falado no segundo livro da Guerra dos Judeus, aliás, aqui ele está nas Antiguidades, desculpe. Penso que devo dizer aqui também alguma coisa, né? Então ele vai falar dos fariseus, ele vai falar dos saduceus, vai falar dos essênios. Ele mesmo se identificava como um fariseu, né? Embora fosse de família sacerdotal. E ele vai falar de um quarto grupo aqui, né? Que é dos Zelotes, né? Que foi fundada por Judas, o Galileu, que eles eram muito parecidos com os fariseus em questão da lei, mas que eles acabaram empunhando em armas, né, para lutar contra Roma. Então, eu espero que vocês adquiram esta obra. Ela existe em PDF, uma versão menos luxuosa desta obra, mas vale a pena lê-la, vale a pena conhecer mais a história de Israel, e esta é a segunda melhor fonte depois da Sagrada Escritura. Vamos então concluir e pedir à Mãe de Deus, a Mãe da Palavra, aquela que vivenciou parte desses momentos tão dramáticos, mas que cumpriu os desígnios de Deus, para que nós também possamos nos abrir na graça de Deus e viver esses tempos calamitosos, conflituosos que nós vivemos, mas que nosso Senhor Jesus Cristo também possa se encarnar na nossa realidade, no nosso coração, e transformar a nossa vida, assim como Ele transformou toda a história da humanidade. E que Ele seja o centro das nossas vidas, e que a Sua palavra nos permita um encontro com Ele, um encontro constante e frutuoso no nosso interior e para a vida das pessoas que convivem conosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos então encerrar a nossa aula. Antes disso, eu peço a você para que curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal, ative as notificações, que você mande esse vídeo para os seus amigos, para os seus colegas da paróquia, para os seus catequizandos, para os seus formandos, para alguém da sua paróquia. Se quiser mandar até para o seu pároco, fique à vontade. Mas eu espero realmente que vocês possam tornar esse curso mais popular, não por mim mesmo, mas pela palavra de Deus. Essa é uma ferramenta que está sendo oferecida sem qualquer cobrança e que pode ajudar pessoas como você, como eu, que querem ler, entender melhor a palavra de Deus e às vezes não têm condições para comprar um curso, ou às vezes não tem mais tempo para um curso maior, ou às vezes precisam mesmo de algo mais simples, e eu acredito que nós estejamos fazendo as coisas com simplicidade, mas com dedicação e amor. Ajude esta obra, que não é minha, mas de Deus, para que a palavra de Deus chegue mais longe na vida das pessoas e elas tenham mais condições de ler a Bíblia, fazendo uma leitura melhor, conhecendo melhor a história, elementos que possam contribuir para uma melhor leitura da Escritura,
que é um fator decisivo para uma melhor vivência cristã da nossa parte. Espero vocês na próxima terça-feira, se Deus quiser, para falarmos então sobre o livro dos Salmos, uma aula muito agradável, com muitos detalhes, e agora que eu estou estudando os Salmos na faculdade, acho que nós vamos ter muitas coisas para conversar, muitas coisas para além do nosso roteiro. Aguardo vocês então ansiosamente na próxima terça-feira. Fiquem todos com Deus, com Maria, com São José, com os anjos e santos, com São Jerônimo e com a palavra de Deus, com o próprio Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe você, paz e bem.